Olá, olá, eu sou Patrícia Lapuente e estou de volta com mais um Coletiva Tendências. No episódio de hoje, quem conversa comigo é Andressa Grifante, sócia fundadora do RS Bloggers. A gente vai bater um papo bem bacana sobre influenciadores digitais e como eles podem ajudar as marcas. Bom programa! Começar se apresentando e contando então um pouquinho da trajetória profissional. Tá bem. Bom, me formei em 2009 pela PUC, em jornalismo, e trabalhei sempre na área de assessoria de comunicação. Aí por 2015, 2016, as tendências nessa área foram mudando, foram se voltando para o digital. Eu já tinha curiosidade, já explorava algumas mídias, e através de um projeto que se chamou RS Bloggers, eu e outras duas profissionais, a gente começou a criar uma espécie de um site que se transformou numa espécie de índice dos blogueiros. A gente falava blogueiros, na época nem existia o termo influenciador digital. Então a gente criou um site mais como um projeto para construir um mailing, saber quem é que estava desenvolvendo o conteúdo no digital no estado. E o projeto ele foi ganhando uma visibilidade assim maior do que a gente imaginou. E a gente precisou parar e pensar nisso como um negócio. Foi quando eu abracei o nome, reformulei o site, reformulei a proposta de negócio, fiquei com o nome RS Bloggers. As duas profissionais que trabalhavam comigo, né, que tinham uma parceria comigo, trabalhavam em outras áreas e quiseram tocar os seus projetos pessoais, e eu acabei ficando com esse nome RS Bloggers e transformando esse nome no nome da minha agência. Então hoje a gente trabalha com marketing de influência. Esse é o nosso grande diferencial, mas segue sendo uma empresa de comunicação também, que atende as empresas com a mídia tradicional, fazendo as atividades assim que já se conhece há bastante tempo de divulgação. E eu gosto bastante, assim, porque é uma área diferente, que eu pude me desafiar bastante. E tá sempre mudando, né? Então, com a agência, além de fazer assessoria de comunicação e trabalhar com marketing de influência, curadoria de influenciador, é uma coisa que a gente faz bastante, eu também comecei a desenvolver alguns projetos na área de educação. E aí começaram os cursos, workshops. Hoje é um braço forte assim da agência oferecer tanto palestra, curso como workshop. E tem um evento também que a gente faz dentro dessa área, um evento anual. Qual é o nome do evento para o pessoal saber? Influenciadores Digitais Meetup. E vai acontecer em julho, dia 13 de julho. Então, daqui a pouco mais de um mês, num sábado. É uma tarde inteira, assim, com uma série de palestras que busca aproximar tanto influenciadores gaúchos como quem faz essa indústria acontecer também, que são agências, que são veículos de comunicação, jornalistas e empresários. Então, né, como vocês puderam aí dar uma sacada, então nossa temática de hoje é sobre influenciadores, né? Foi baseado em uma matéria que saiu na Comunicação 2017, que tratava justamente aí sobre o universo dos influenciadores, e a Andressa participou aí dessa matéria, contribuiu para isso. Bom, então vamos começar então com a nossa temática. Andressa, eu queria ver contigo, então, para ti, o que significa exatamente ser um influenciador digital? A influência, ela vai ser uma consequência de um trabalho de criação de conteúdo, né? Eu costumo dizer que se existe uma fórmula, digamos assim, para fazer a influência acontecer, é uma série de elementos assim que tu tem que ter nesse teu conteúdo. Além de ser um conteúdo relevante, ele precisa ser um conteúdo autoral, um conteúdo espontâneo e autêntico. Ou seja, não pode ser um copia e cola, né? Senão, enfim, ou tu não tá criando um conteúdo, tá só fazendo uma curadoria ou repostando alguma coisa. Precisa ter um conteúdo frequente, deixar aquilo atualizado com alguma frequência, com constância. Ser autoridade em um nicho, escolher um nicho. Tu não vai falar sobre todos os assuntos, né? Tu vai criar autoridade em algum assunto, que é algo que ou que tu estudou, ou que tu é apaixonado, que tu busca conhecer cada vez mais e, enfim, criou autoridade mesmo nesse nicho. E depois o storytelling, que tem a ver também com
com a espontaneidade, assim, esse é o grande diferencial, eu acho, dos influenciadores, passar a sua experiência, que é o que difere, assim, de um jornalista que está na redação, que vai dar o fato, vai dar a notícia, ponto. O influenciador, ele vai transparecer, vai contar uma história por trás daquele produto, a história que ele teve com o produto ou o serviço, e vai contar da experiência dele. E aí, outras pessoas que se identifiquem com isso, né, vão começar a seguir, e assim tu consegue começar a criar uma comunidade de seguidores. Bom, o termo está em alta, muitos jovens principalmente sonham, né, em ser um influenciador digital. Mas já há quem diga que isso é apenas uma onda passageira. Como é que tu vês o cenário de influência digital atualmente? A gente já tem várias pesquisas. No início do meu trabalho, lá em 2015, 2016, a gente não tinha... A gente falava que era moda, que estava vindo, estava surgindo os influenciadores, as pessoas começaram a conhecer, mas a gente não tinha pesquisas ainda dentro dessa área. Hoje já existem várias pesquisas, assim, no Brasil e fora do país, que mostram que tanto agências de publicidade como empresas estão aumentando o investimento em influenciador, e que a maior parte dos empresários, dos gestores que trabalharam com marketing de influência viram resultado e querem fazer de novo. Então, quem faz uma vez, geralmente faz de novo e vê resultado. Claro que o influenciador por si só, ele sozinho não vai trazer resultado se ele não for utilizado dentro de uma estratégia de marketing. Mas ele dá resultado sim. Eu acredito que, assim, não existe influenciador não dá resultado. Existe um influenciador mal escolhido, num tempo errado ou numa estratégia errada, porque a influência, ela deu certo desde sempre. Aquele professor que nos influenciava, é aquela pessoa, aquele líder de comunidade que a comunidade, as pessoas, a sociedade sempre se organizou com influência de pessoas, né? A influência, ela sempre existiu, na verdade. Os formadores de opinião sempre existiram. O que difere agora é a atuação dessas pessoas nas redes sociais, né? Porque antes não existiam essas redes sociais. Então, eu acho que não é tendência. Um dos sinais de que isso não é uma moda, né? Não é uma moda passageira. Isso veio e vai ficar. A tendência é se profissionalizar, é amadurecer, o mercado amadurecer. Isso a gente já vê, a gente já começa a perceber, porque a gente começa a ter ferramentas, startups estão criando sistemas que a gente consegue diferenciar aquele influenciador realmente autêntico, aquele que não está enchendo de seguidor fantasma. Hoje a gente já começa a ter um pouco mais de ferramentas que nos ajudam a diferenciar quem está fazendo um bom trabalho e quem não está. E um sinal também é o ecossistema que a gente chama, né, de várias pessoas que, através do marketing de influência, começaram um novo negócio. Então, assim, surgiram os influenciadores, mas com os influenciadores surgiram ferramentas. Então, existem várias plataformas que empregam várias pessoas que trabalham em cima dos influenciadores. Existem agências produtoras de conteúdo que fazem conteúdo só para influenciador. Existe em São Paulo como se fosse uma casa de youtubers que aloca os espaços só para o pessoal ter estúdio, e eles pagam uma assinatura para usar aquele estúdio e produzir conteúdo. Então, assim, existem uma série de outros negócios que foram surgindo ao redor dos influenciadores, sabe? E são negócios que estão crescendo, sabe? A gente não vê nenhum negócio desses quebrar, nenhum negócio desses tá indo mal das pernas. O próprio RS Bloggers, quando a gente começou, foi bem devagarinho, mas num crescendo sempre, sabe? Numa crescente. Então, eu vejo que continua se falando de influenciadores cada vez mais, e agora eu vejo mais dinheiro rolando nessa área. As pessoas investindo mais, assim. Bom, então, como tu falaste, né, é possível então dizer que já é uma realidade que veio para ficar, não apenas uma tendência. Isso, eu acho que veio para ficar mesmo. Eu acho que antes a gente não via tanta coisa, porque não tinha o nome influenciador, mas ainda era uma coisa muito informal. Tanto é que as pessoas faziam muita coisa com o influenciador, muita coisa não passava pela agência, eram empresários que faziam contato direto com os influenciadores, e eu vejo pelos clientes que chegam lá para nós, eles dizendo assim, eu fiz
fiz uma ação com o influenciador, eu vi que deu certo, mas eu não soube mensurar direito, eu sei que a gente precisa de alguém para isso. Então eles estão começando a terceirizar, eles estão investindo numa agência para fazer essa seleção, sabe, fazer com um pouco mais de cuidado, mas eles não estão deixando de fazer, mas já entenderam que precisam ter um cuidado, né, porque como toda profissão, como todo negócio, tem aquele pessoal que é oportunista ou que tá querendo surfar na onda, mas não é exatamente criador de conteúdo. Então esses são os cuidados assim que eu vejo que tem que ter. E muitos especialistas têm batido muito na tecla da relevância, né, dos micro-influenciadores. Pode explicar um pouquinho para nossa audiência quais são as diferenças? O macro-influenciador, que passou a ser chamado, né, feita essa divisão macro e micro, é porque esses influenciadores começaram a surgir e tiveram aqueles que, como jogador de futebol, né, tem aquele que vira o Neymar, como as modelos tem aquela que vira a Gisele Bündchen, dentro da influência tem aqueles que viraram celebridade, né, e que atingem um número muito grande de pessoas. Então, claro, eles vão ter uma audiência enorme, mas eles não vão conseguir ter uma proximidade tão grande, um engajamento tão grande, né? Não vão conseguir dialogar com 2 milhões de pessoas. E talvez não sirvam para todas as empresas. Então, assim, uma empresa enorme, sei lá, Olímpicos, a Coca-Cola, o Bradesco, faz ações com macro-influenciadores, que são pessoas que a gente pode fazer uma analogia com a própria mídia, né? A gente vai lá e investe numa mídia nacional, né? Numa rede Globo, que fala para todo mundo. E quando a gente quer falar para uma região, a gente vai falar com aquela afiliada que está trabalhando na região. Porque nem sempre, por exemplo, uma boutique de bairro, ela não precisa pagar um youtuber nacional. Porque, afinal de contas, ela nem vende para toda a nação, né? Ela tá falando, ela quer falar com as pessoas ali do bairro, às vezes. E nesse momento, um influenciador que atua muito mais, de uma forma muito mais presente naquele bairro, naquela cidade, que tem um diálogo maior, que tem condições de frequentar aquela boutique, de realmente usar aquele serviço, ele vai dar muito mais resultado do que alguém que está lá distante, que às vezes não vai se conectar com o teu produto, não está nem usando, não fala com essa galera. Então essa é a grande diferença, assim, o engajamento, a presença. Eu vejo que aqui em Porto Alegre, por exemplo, que é onde a gente atua e consegue observar, né? Às vezes os micro-influenciadores, eles são escolhidos muitas vezes pelo que eles fazem offline, pela grande relevância que eles têm e a facilidade de circular nos eventos. Às vezes são pessoas muitíssimo bem relacionadas, que são chamadas para fazer ações com marcas e que nem tem grande número de seguidores nas redes sociais, sabe? Mas são pessoas que aqui na cidade, elas são formadoras de opinião e são muito presentes e são consideradas referências, sabe, para as outras. Então, essa é uma das diferenças, assim, do micro-influenciador para esses macro, né, que são já ultrapassaram a influência, já são celebridades, né? Então, para ti, para esses micros, por exemplo, não importa o número de seguidores? Importa, os números sempre vão importar, né? Mas tem que se analisar quais números, né, são realmente importantes. Então, às vezes a audiência não é o mais relevante, mas, né, o número de seguidores, por exemplo, mas sim o número de engajamento, que são as curtidas, que são os comentários. Eu sei, por exemplo, de um influenciador que tem ali seus 2-3 mil seguidores, que não é muito, né, no Instagram, mas ele é muito, muito espontâneo, ele fala sobre o universo fitness, trabalha num bairro específico, assim, e acabou fazendo um relacionamento muito grande. Já tinha algumas marcas que ele já comprava, assim, de suplementos, farmácia, coisas que eles, enfim, dentro do universo fitness, assim, de academia. E ele falou com as empresas e fizeram uma parceria, fizeram uma ação. Ele hoje tem essa ação, ele tem essa parceria
de longo prazo, né? Fechou mensalmente com essa marca, acho que são umas 2, 3 marcas, e ele converte para a marca, ou seja, ele lança lá os códigos de desconto e a marca recebe pessoas, né, na sua loja, no seu e-commerce, usando aquele código, falando que viu nas redes dele. Então é um exemplo, por exemplo, de alguém que tem 2, 3 mil seguidores. Ele tinha 2 mil quando ele fez, acho que agora ele deve ter um pouco mais, mas ele engaja muito bem, e às vezes é fazendo que tu vai perceber. Ele via que ele tinha um potencial enorme, falando com alunas da academia, ele era visto como referência. Então ele é uma pessoa que, além do conteúdo online que ele cria, que é muito espontâneo, e ele tem um engajamento muito bom, ele também faz um trabalho muito bom offline, de realmente estar próximo desse público-alvo, que é o pessoal da academia, enfim, e recomendar nos lugares que ele vai. E essas marcas que foram parceiras deles são marcas que ele já utilizava, e ele foi atrás, ele disse, olha, eu já tô comprando esse suplemento todos os meses, eu preciso, vamos, né, eu tenho X visualizações, a gente consegue. Então foi uma proatividade dele, né, falando com uma marca que ele já conhecia, eles fizeram um teste, fizeram, né, um período de experiência, deu certo, e ele segue fazendo. Então são números que não eram tão expressivos, e mesmo assim deu certo. E que tipos de ações diferenciadas são possíveis de se realizar nessa área? Eu falo muito de diversificar as fontes de renda, assim, porque influenciador agora, meu Deus, tem vários, né? Para quem começa a criar conteúdo e quer se destacar nessa área, é cada vez mais difícil, porque a concorrência está enorme. Todo mundo cria conteúdo, todo mundo é criador de conteúdo, e muita gente está se destacando. Às vezes, sem perceber, tu começa a influenciar. Então, o mais conhecido, né, o formato mais conhecido de public post, ele acaba ficando meio... não sei, acho que não tem dinheiro suficiente para public post para todo mundo. Então, a gente precisa pensar em projetos diferenciados, os influenciadores criarem seus projetos, pensarem em fazer... começar a fazer algumas ações até offline, eventos, cursos, outras ações que ajude nessa renda do final do mês, porque é muito difícil tu ter marcas que te paguem mensalmente o mesmo formato de conteúdo, e esse formato ele também já está ficando desgastado para as pessoas. Então tu vê uma influenciadora posando com um produto do lado nas suas redes sociais, é a mesma coisa do que tu antigamente folheando uma revista ou um jornal e vendo aquela celebridade posando do lado do produto, que é justamente o tipo de publicidade que a gente não quer mais ver, que já passou, que a gente vê que ele está sendo pago para fazer. Não tem tanta autenticidade, não tem uma história por trás, que é o que as marcas estão procurando agora, conteúdo relevante atrelado ao storytelling. Então, às vezes, ir a um evento, o influenciador dar uma palestra, fazer um bate-papo dentro do estabelecimento, sabe? Criar um roteiro, fazer alguma coisa que envolva mais as pessoas, conte uma história realmente, faça com que elas se sintam atraídas por aquela solução, daquele produto, aquele serviço. É muito mais interessante do que só fazer uma foto do lado do produto, sabe? Então, eu daria essa dica de tentar diversificar. Tem uma influenciadora que eu fiquei sabendo há pouco tempo, ela fala sobre moda, e ela via que ela é produtora de moda também, já dava dicas de estilo e tal no Instagram dela, e ela começou a criar um contato com algumas seguidoras que pediam muitas dicas, enfim, e referências de estilo. Então ela criou como se fosse um clube de assinatura. Então as pessoas pagam mensalmente para ela, no momento que se inscrevem ela adiciona num grupo de WhatsApp, e nesse grupo de WhatsApp ela entrega um conteúdo além daquele que ela está disponibilizando gratuitamente no Instagram, por exemplo. Então ela criou uma espécie de clube mesmo de assinatura dela, e que ali para aquele grupo ela vai
mandar todos os dias imagens com dicas de estilo, com alguma coisa mais aprofundada, referências que... Então ela faz uma curadoria de moda, assim, de notícias de moda da semana e de referências, e manda para essas mulheres que estão interessadas nisso. Então eu achei sensacional, assim, porque é uma ideia diferente, que usa o WhatsApp para quem quer, quem tá pagando, é uma renda... Ela não vai viver disso, mas é mais uma fonte de renda, sabe? Então ela vai viver, ela vai conseguindo monetizar public post, o clube de assinatura dela, os eventos que ela pode fazer, o bazar que ela pode criar. Então eu acho que tem que estimular um pouco a criatividade, assim, e trabalhar diferentes plataformas. E como é possível explicar o boom dos influenciadores e o seu alcance, considerando, né, tantos resultados bacanas que já se tem de conhecimento? Eu acho que explicar o boom dos influenciadores, primeiro, a necessidade das pessoas de estar nas redes sociais, né? O fenômeno da rede social, que sem isso a gente não estaria falando de influenciador digital. O interesse pelas pessoas em ter inspiração, em ter referências em outras áreas que a gente não domina, né? E, enfim, eu me formei em comunicação, mas eu não sei nada da área de saúde. Eu vou ser influenciada por algum amigo que seja da área da saúde, ou algum advogado que me dê dicas jurídicas, que são coisas que eu não conheço, então a gente busca conhecimento. Esse conhecimento hoje a gente busca na internet, né? E essas pessoas que souberam usar bem as plataformas, produzir conteúdo constante... E principalmente, eu acho, a forma autêntica. A gente precisa se identificar, a gente não quer mais aquela propaganda da Xuxa usando Monange, sabe? Aquele mesmo método de pegar um garoto propaganda que a gente sabe que está sendo pago para posar do lado do produto, ou para falar que usa tal coisa, com uma frase que é um slogan pronto, que veio da marca. Eu acho que os influenciadores conseguiram... na verdade, são pessoas como a gente que estão usando, estão indicando um produto que eles realmente usam, a gente se identifica e as marcas viram nisso uma oportunidade. Se o cara já está falando do meu produto e já está influenciando tanta gente a comprar ele, eu vou bonificar ele, eu vou pagar, eu vou trazer ele para o meu lado, eu vou dar para ele uma experiência a mais, enfim, trazer ele para conhecer a fábrica, fazer alguma coisa diferente e, claro, remunerar, porque afinal de contas é um conteúdo, né, que a gente sabe que leva tempo para fazer, tem um penso por trás, tem equipamentos envolvidos, tempo, trabalho, e as pessoas que souberam usar bem isso criaram para si um mini veículo de comunicação, né? Esses influenciadores, eles acabaram se transformando em comunicadores e criando a sua plataforma, transformando a sua plataforma em um mini veículo de comunicação. Inclusive até, por exemplo, muitas blogueiras de maquiagem, enfim, hoje em dia tem até as suas próprias maquiagens, né, que vão lá e pesquisam de acordo com o que o seu público gosta mesmo, não é simplesmente uma marca, né, que tá... Criaram uma linha, né, com seu nome. Exato. Então, souberam empreender dentro desse fenômeno, assim, né, do digital. E que tipos de pérolas tu já ouviu ou soube quando se trata de influenciadores? Eu já ouvi muito de influenciador que, assim, teve recebidos, né, aqueles recebidos que teoricamente é para ser um presente, e nenhum influenciador é obrigado a postar nada, né, mas tem algumas marcas que entendem errado isso, e já teve uma influenciadora, por exemplo, que chegou em casa, assim, chegou na casa dela dois docinhos, assim, então, sei lá, uma brigadeiria mandou 2 docinhos. E ela viu os 2 docinhos, não sabia nem direito quem tinha mandado e tal, ficou na dela. E depois de um tempo, a marca mandou algum e-mail, uma mensagem perguntando, e aí, não vai postar? Sabe? Então, isso realmente é o que não fazer. Outro influenciador também... ele já contou que um belo dia na casa dele chegou uma caixa cheia de miojo. E também, assim, para um influenciador que não é nem de gastronomia, fala de outras coisas. E também as pessoas, assim, elas começam a influenciar, então as marcas não sabem muito bem como chegar, não falam com eles, descobrem o endereço, mandam umas coisas, assim, aleatórias, às vezes sem nem entender se o influenciador se ele se relaciona com aquele produto, e ainda cobram a publicação, né?
isso ainda acontece, infelizmente, e acontece bastante, e até ultimamente tem tido algumas discussões, assim, na área de alguns eventos que estão fazendo algumas feiras, e aí no stand as marcas dão, assim, alguns brindes. E você que é influenciador, você quer ganhar tal brinde, venha. Então você tem que postar tal coisa, marcar não sei quem, fazer não sei o quê. E isso já é meio... Vai contra, assim, tudo que a gente quer que a indústria promova, que é a espontaneidade, que é a credibilidade, que é o cara ir lá e falar daquilo que ele acredita. Então, tem algumas ações, assim, das marcas que são feitas sem pensar, né? Que realmente, ao invés de criar um relacionamento positivo com o influenciador, às vezes se queimam e acabam achando depois que o influenciador não dá resultado, mas na verdade toda a estratégia deles tá mal feita. E tem do outro lado também, né, influenciador que também tá fazendo a coisa errada, que também tá comprando seguidor, também tá pedindo. Eu falo muito, a gente tem um projeto que é na Serra, então a gente fala com muitos hotéis de lá, muitos restaurantes da Serra Gaúcha, e a quantidade de e-mails que eles recebem de influenciador pedindo coisa é, assim, assustadora, assim, e a forma que isso chega, sabe? Então, às vezes são influenciadores que não falam de turismo, que não falam de hospedagem, que não falam de gastronomia, mas eles estão a fim de passar um fim de semana na Serra e aí eles querem tudo de graça e não se preocupam em explicar o que eles vão entregar. Né, tu vai me dar uma hospedagem, mas o que eu vou o post por si só, ele não significa nada para a marca. Quantas pessoas esse post atinge? Essas pessoas são do público-alvo da marca? Porque se não for o mesmo público-alvo, não vale a pena, não tem por que a marca investir, né? Porque é um investimento, né? Tu dá que seja uma janta, ou que seja uma hospedagem, é um custo, né? A marca vê como um investimento que tem que ter retorno, né? Então, tem muito essas coisas, assim. Então, as influenciadoras de moda, por exemplo, que passam finais de semana na Serra, ganham a hospedagem e elas nem falam da hospedagem em si. Então, muitos... eu ouvi isso de um cara um gerente lá de hotel, que parou de fazer ações com influenciadores, ou ao menos... permuta, ele parou de fazer porque chegava ali, as influenciadoras chegavam no hotel e só faziam o look do dia, só faziam uma foto dentro do hotel, mas não falavam nem do serviço que o hotel oferecia, nem da hospedagem em si. Então, para ele né, não viu vantagem e parou de fazer. Então, esse tipo de coisa é o que acaba, assim, fazendo com que as pessoas pensem que esse mercado é só um bando de pedinte, né, ou só baseado em permuta e que não dá resultado, mas enfim, mas tem um lado que dá certo, né, que a gente infelizmente conta com, sabe que tem muito oportunismo, não só na influência digital, mas acho que em todas as áreas, né. E falando então do lado que dá certo, como o nome do programa já diz, né, precisamos falar de tendências. Então quais são, né, os próximos passos nessa área? É difícil dizer porque tem muita coisa nas plataformas que está mudando. Eu acho que para as marcas a tendência é gastar mais o seu tempo em buscar esse influenciador, sabe? Eles estão querendo fechar uma coisa, de uma semana para outra surgiu uma ação, então eles buscam meio correndo. Tem um universo enorme de influenciadores. Para tu encontrar alguém no teu perfil, tu precisa de alguém fazendo só isso, alguém observando, porque precisa de um olhar humano, não é em cima dos números que tu vai filtrar quem faz, né, quem vai dar certo e quem não vai. É olhando, sabe, seguidor por seguidor, olhando como é que são as interações desse perfil, como é que o público responde ao conteúdo que ele está fazendo. Então, acho que a tendência é as marcas profissionalizarem mais essa parte de seleção de influenciadores. Acredito que a profissionalização também, acho que vão surgir outras ferramentas que nos ajudem a diferenciar quem está fazendo o certo e quem não está. Já existem algumas ferramentas que tu consegue ver, assim, qual o percentual de engajamento real que aquele influenciador tem. E também uma tendência são as marcas criarem relacionamento verdadeiro com esses influenciadores e fazerem ações de longo prazo, né? Porque o influenciador não quer que a marca feche com ele num mês, para no outro mês ela tá fazendo com outro e depois ela faz com outro, e aí
aquela audiência daquele seguidor, ela tá vendo num momento só, mas depois aquilo se perde, assim. Então ela não tá criando diálogo com a audiência de nenhum deles, porque aquilo acontece num dia e depois passou. Acho que a tendência é que as marcas percebam isso, e os influenciadores também, que os influenciadores possam, no momento que a marca oferece uma ação, eles possam fazer uma contrapartida, uma contraproposta e dizer, olha, vamos trabalhar um pouco mais, a minha audiência ela responde ao longo do tempo, vamos trabalhar de 3, 4 meses no mínimo para conseguir ter algum retorno e construir esse relacionamento para que a marca tenha até uma fidelização, assim, né, tanto do seguidor como do público tanto do influenciador como desse público que segue ele. Acho que são essas, assim, as principais necessidades que eu vejo e que aos poucos estão amadurecendo. Então, o contato de longo prazo e a profissionalização na hora de escolher esse influenciador correto, assim. E de pensar em estratégia também. Muita marca está fazendo sem nenhum penso por trás. O influenciador sozinho, ele não vende. Se o produto não for bom, não adianta tu contratar o melhor influenciador. Se o timing não é o correto, não adianta. Né? Se não tiver uma história para contar, não adianta. Então, acho que essa é por aí que vai seguir, né? Então tá. Bom, lembrando, né, o que eu havia dito antes já, toda essa conversa com mais informações, pesquisas, outros especialistas, inclusive a Andressa, né, vocês podem conferir nas páginas das nossas revistas Tendências. Nesse caso, tem muito mais na edição de 2017 da Tendências Comunicação, que pode ser visitada em coletiva.net/revistas, ou, né, aquele recadinho de sempre, quem preferir receber um exemplar impresso pode enviar um e-mail para tendências@coletiva.com.br. Bom, agora, né, chegou então a hora de conhecermos mais um pouquinho sobre a nossa convidada no quadro Ping Pong. Vamos lá então, Andressa, um trabalho marcante. Cirque du Soleil. Não, eu fiz assessoria de imprensa, eu acho que foi ali que eu aprendi muito sobre planejamento. A gente fazia, enfim, a comunicação, né, a gente não lida tanto com planilhas, né, e no Cirque as coisas eram muito planejadas, e foi a primeira vez que eu trabalhei realmente com muito prazo, muita planilha, tudo era em Excel, as coisas tinham um retorno muito... Enfim, precisava passar um retorno, assim, semanalmente para eles. Então, foi um trabalho muito intenso. Eu pude trabalhar muito meu inglês também. Era sempre traduzindo entrevistas e tal. Então, foi uma experiência bacana nesse sentido. E de conhecer, como eu gosto muito de trabalhar com arte, trabalhar e conhecer os bastidores do circo foi muito interessante, assim. Um momento especial na carreira. Eu acho que foi esse reconhecimento do YouPix em 2016, foi quando a gente começou a fazer esse trabalho, foi a primeira ação, assim, de influência digital, de um projeto voltado para isso, o RS Bloggers, né? E o meu contato com o YouPix sempre foi... muito bom, assim, eu vejo eles como referência, então eu sempre busquei conteúdo através das plataformas deles, e quando eles reconheceram o que a gente estava fazendo aqui e me colocaram na lista lá do YouPix Builders, acho que foi um momento bem especial. O DNA do RS Bloggers. DNA do RS Bloggers, eu acho que é insistência, trabalhar com uma coisa nova no Rio Grande do Sul, onde a gente sabe que o mercado ele é muito fechado para o novo, a gente tem uma tradição, assim, de ser mais conservador e tal. Acho que ter passado por meses, assim, como todo empreendedor, a gente tem altos e baixos, né? Mas quando a gente trabalha com o novo, a gente conseguir, depois de tanto tempo, ainda tá falando de marketing de influência, ainda ser referência, ainda tá aqui dando entrevista, eu acho que o nosso DNA é ter bastante insistência, persistência. Maior conquista profissional. Maior conquista profissional. Nossa, eu acho que tem tantas por vir ainda, mas empreender sozinha já é uma conquista, assim. E planos para o futuro profissional?
conseguir atuar com o RS Bloggers em outros estados, levar nossos cursos, levar os nossos conhecimentos, os eventos, os cases que a gente faz aqui para outros estados do país e talvez até do mundo. Tá certo, é isso. Então a gente fica por aqui, né, com a nossa convidada de hoje, agradecendo muito a participação dela, que volta e meia tá conosco em tantas pautas. Muito obrigada, né, pela tua presença, Andressa. Eu que agradeço. Bom, gente, esse foi então mais um episódio do Coletiva Tendências. Vocês gostaram do programa? Me contem tudo nas redes sociais da revista. Estamos no Instagram, Facebook e LinkedIn no Coletiva Tendências. Então, eu fico por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.